Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Nutri. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi o meu primeiro período na faculdade de nutrição. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, é só continuar assistindo a esse vídeo logo após a vinheta. Mas antes de começarmos oficialmente esse vídeo, se você caiu de paraquedas aqui e ainda não conhecia o meu canal, já se inscreve aqui embaixo para acompanhar meus próximos vídeos, além de ativar o sininho de notificação para não perder nada do que vai rolar por aqui em breve. Aqui no Passos de Nutri, eu compartilho com vocês tudo referente à minha faculdade de nutrição e à minha rotina como uma estudante numa faculdade pública federal aqui no Rio de Janeiro. E também me sigam lá no Instagram, que é o nutri.amanda Silva, tô sempre compartilhando um conteúdo muito legal por lá também. Bom, e vamos parar de enrolação e dar sequência a esse vídeo. Vou contar um pouco pra vocês de como foi a minha experiência e de tudo que eu vi praticamente nesse primeiro período na faculdade de nutrição. Eu curso nutrição na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e eu fiz todo o meu primeiro semestre de modo remoto. Sim, eu entrei no segundo semestre, no caso do ano, né? Entrei pelo segundo SISU de 2021, então 2021.2, e a minha faculdade, ela começou por conta da pandemia, atrasada, né? Assim como todas as outras faculdades públicas aqui do Brasil, acredito eu, e o meu primeiro período em nutrição começou em novembro de 2021.2. Vou tentar não enrolar e ser breve, porque eu tenho muita coisa para falar sobre esse primeiro período. Então, bora lá já começar falando sobre as matérias. A primeira matéria que eu tive foi citologia, histologia e anatomia microscópica. Sim, esses três nomes são apenas uma matéria, ok? E nessa matéria, estou com a minha colinha aqui do lado, eu estudei os seguintes tópicos: membranas celulares, sistema de endomembranas, transportes, especializações, mitocôndria, núcleo celular e tecidos, ou seja, envolvendo os tecidos epitelial, conjuntivo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, muscular e tecido nervoso. Nessa matéria eu tive duas provas referentes a esses tópicos que eu já citei para vocês. Tive um trabalho sobre tecido sanguíneo e tive um seminário em grupo, obviamente, sobre sistema circulatório. Esses seminários, eles foram sobre sistemas. Nós tínhamos aulas guiadas referentes a esses sistemas e o que nós deveríamos focar na apresentação do seminário, mas foi praticamente os alunos estudando e compartilhando aquilo que eles aprenderam sobre os seus respectivos tópicos. Sobre essa matéria, foi uma matéria que eu gostei muito, citologia e histologia mais especificamente, e a anatomia microscópica, ela entrava dentro de citologia e histologia, mostrando, né, as imagens microscópicas. Então, assim, eu achei que foi bem legal no sentido da gente estar vendo essa matéria, que seria uma matéria, em alguns momentos, de modo prático. Essa parte da microscopia, das imagens dentro do remoto, facilitou demais a gente entender a matéria, no sentido de localizar, de saber como que é microscopicamente essas imagens, aquilo que a gente está estudando. Achei que seria uma matéria um pouco complicada, mas não, me dei super bem com ela, gostei dos tópicos estudados e, no geral, foi bem legal. E a apresentação do seminário também, inclusive documentei isso para vocês, vou deixar aqui nos cards para quem quiser conferir. O nosso slide ficou maravilhoso, deu tudo certo na apresentação, foi um seminário ao vivo, mas assim, muito legal, eu gostei bastante. A próxima matéria foi anatomia e nela eu estudei os eixos do corpo humano, aparelho locomotor, sistema cardiopulmonar, grupamentos musculares regionais, sistema digestório e genito-urinário e, por último, neuroanatomia. Bom, anatomia foi uma matéria que eu achei que eu fosse gostar muito, mas no final não foi tanto assim. Eu acho que é uma matéria muito da prática, da visualização, da localização. Então, no modo remoto, eu acho que ela perde um pouco da graça, ela perde um pouco
da dinamicidade do aprendizado. Então, assim, eu achei que eu fiquei um pouco perdida, porque eu não conseguia ver muito bem os ligamentos, as localizações, o que era uma coisa, onde terminava uma coisa e começava outra, sabe? Mas assim, é uma matéria muito legal e eu realmente acho que ela precisa acontecer de modo prático. No remoto, ela perde um pouco da graça e também dificulta um pouco o aprendizado. Em anatomia, eu tive 3 provas referentes a esses assuntos. Nesse primeiro período, eu tive um total de 7 matérias cursadas, ok? E agora estou prosseguindo contando quais são todas essas matérias. A próxima matéria se chama Comunicação e Saúde e basicamente nós estudamos sobre o SUS e o direito à saúde e à comunicação. Na teoria, era para ser uma matéria onde realmente houvesse, né, um diálogo, uma comunicação, mas na prática não foi muito assim. Faculdade pública tem dessas, entendeu? Então, assim, foi uma matéria muito complicada nesse quesito. A gente tinha o material, mas não achei que a matéria ocorreu de um modo que ela deveria ocorrer. Também perdeu muito do aprendizado nela de modo remoto. Acho que teria que ser, assim, total presencial para a gente realmente conseguir fazer esse debate, esse diálogo referente aos assuntos, até porque é comunicação e saúde. Conseguimos ver um pouco disso no remoto, mas o debate presencial com os alunos e com a professora ali seria o ideal para que essa matéria ocorresse de modo ok, né? Minimamente aceitável. Nessa matéria eu tive um seminário, foi o primeiro seminário e acho que o primeiro trabalho que eu fiz em grupo ainda no primeiro período, então foi bem legal. Também documentei para vocês aqui, eu vou deixar nos cards para quem quiser conferir após finalizar esse vídeo aqui. E o meu tema foi o SUS, foi comentando um pouco sobre a cartilha Entendendo o SUS. Tive uma prova onde eu tive que relacionar o direito à saúde e à comunicação a partir da Constituição de 1988 e também tive um trabalho em grupo que foi basicamente com o mesmo tema. Esse trabalho em grupo foram com 3 pessoas. A próxima matéria foi biofísica e eu estudei os seguintes tópicos: bioenergética, água, também estudei sobre membrana biológica e transportes. Estudei sobre bioeletrogênese, contração muscular, mecânica cardíaca, física da circulação, mecânica da respiração, trocas gasosas e bioterminologia. Parece muito complicado, né, esses tópicos, mas não. Achei que os tópicos eles foram bem razoáveis, o que a gente aprendeu. Basicamente junta algo mais aprofundado dentro da faculdade com o básico que a gente aprendeu no ensino médio. Então, assim, deu para levar, apesar de serem muitos tópicos, deu para levar. A plataforma onde a gente estudou essa matéria era péssima, assim, péssima, péssima, péssima. Eram slides que tinham áudios gravados, então quando você queria voltar a escutar determinada palavra, você tinha que voltar a gravação toda do áudio naquele slide. Enfim, gente, foi pela plataforma Prezi, não queria falar, mas ninguém se identificou com ela. Achei péssima, mas deu para entender um pouco da matéria. Talvez poderia ter sido um pouco mais didática se não fosse nessa plataforma. E sim, a maioria das aulas que eu tive ocorreram de modo assíncrono. Uma ou outra eram de modo síncrono, geralmente para fazer resumo de prova, né, da matéria, para tirar algumas dúvidas, ou matérias e tópicos que realmente eram muito relevantes a serem apresentados no modo presencial, no síncrono, né, que seria o ao vivo, que seria na chamada ao vivo com os professores e os alunos. Em biofísica, eu tive 2 provas referentes a esses assuntos. Tive um dicionário, que era basicamente, nós tínhamos que escolher, né, 4 termos de qualquer tópico dessa matéria. Por exemplo, eu podia falar sobre os transportes, por exemplo, transporte passivo. Eu pegava esse nome, esse conceito, explicava e colocava lá na plataforma. Eu poderia falar sobre hematose. Eu explicava o que era e compartilhava lá na plataforma. Nós precisávamos fazer isso com 4 nomes, palavras, conceitos, né? Explicar lá, e isso era uma nota para somar
na nossa média. Fora isso, eu também tive que fazer 12 questionários referentes a esses temas estudados. Então, a minha professora, ela passava o tópico, tinham lá a aula, material complementar e também tinha um questionário referente àquilo que a gente viu nessa matéria, que também a soma deles todos seriam uma nota para somar na minha média dessa matéria. A próxima matéria se chama Introdução à Bioquímica, sim, totalmente de modo introdutório, porque a gente ainda vai cursar a matéria de Bioquímica no terceiro semestre. A Bioquímica, ela é simplesmente a base da nutrição, então ela precisa ter algo mais específico, mais aprofundado, e por isso que na minha faculdade a gente tem duas, né? A Introdução e a Bioquímica Geral, podemos dizer assim. E nessa matéria, nós estudamos organização molecular, água, pH, tampões, aminoácidos, proteínas, peptídeos, carboidratos, lipídios, vitaminas e enzimas. Isso de um modo aprofundado, porém de um modo geral e um modo mais teórico, né? Provavelmente no terceiro período a gente vai estudar muito mais profundamente isso ainda. Bioquímica foi uma matéria que praticamente eu tive tudo de modo assíncrono, foram vídeos gravados do meu professor. Foi uma matéria que deu um probleminha, deu uma tretinha aí no meio do semestre, né? Porque o meu professor, ele queria muito que as aulas e as provas ocorressem de modo presencial, mas por ser uma faculdade pública, tinham algumas coisas a serem seguidas que não iriam ser cumpridas, enfim. Então isso não foi possível ocorrer de modo presencial, nem as aulas, nem as provas, nem a volta dos alunos ainda. Então foi de modo remoto mesmo, e por conta de ter atrasado a liberação desses tópicos, dessas matérias, dessas aulas, nós só tivemos uma prova, que foi uma pergunta só, valendo 10 pontos, onde nós teríamos que dizer qual a importância da bioquímica para o curso de nutrição e para a atuação do nutricionista. Então, escrevi lá um textinho bonitinho e ganhei a minha nota. Foi basicamente isso. Mas bioquímica era uma matéria que eu achei que eu iria ter dificuldade, mas eu gostei bastante dos tópicos, dos assuntos, super me interessaram, e eu acho que eu vou gostar bastante de ver isso de um modo aprofundado no terceiro período. Quase finalizando, eu tive a matéria de deontologia, que nós estudamos sobre a ética, né? O código de ética e de conduta do profissional nutricionista. Estudamos também sobre as entidades da categoria na área da nutrição. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Sinerge, nós também temos a ASBRAN, Associação Brasileira de Nutricionistas, o FNN, o CRN, CFN, enfim, os conselhos e a Federação dos Nutricionistas. Nós estudamos a fundo todos eles e também estudamos sobre as legislações, leis e resoluções referentes à atuação do profissional nutricionista, a regulamentação da profissão, quais são as áreas de atuação, muitas coisas. E assim, eu achei bem legal porque nós tivemos a oportunidade de estudar cada uma delas, praticamente, a maioria. Nós estudamos as primeiras a serem lançadas e depois, se caso elas tivessem sido revogadas, o porquê disso. Foi bem legal, nós fizemos um trabalho, foi individual. O de entidades da categoria foi em dupla e nós tivemos inúmeros trabalhos nessa matéria, e eu acho que realmente foi a minha matéria preferida, por realmente ser uma das únicas matérias focadas já na área da nutrição. Então eu adorei ver os direitos e deveres do profissional, sobre ética, sobre as entidades, os conselhos e as legislações. Foi muito legal mesmo. E por último, eu tive a matéria de metodologia da pesquisa 1, porque no decorrer de todo o meu estudo durante a faculdade, se eu não me engano, eu vou ter metodologia da pesquisa 2, que é referente aos estudos e o desenvolvimento do TCC, enfim. Mas nessa matéria nós estudamos um pouco sobre método científico, ciência, gêneros acadêmicos, publicações científicas, plágio acadêmico, resumo, resenha e fichamentos, levantamento bibliográfico, onde nós estudamos e entendemos um pouco, né, do funcionamento do CAPES periódicos, das bases de dados, por exemplo, a Cielo, a Web of Science, e também pesquisa e estudo de artigos. Nessa matéria eu tive que fazer 2 trabalhos. Um era um levantamento bibliográfico, onde nós precisávamos escolher um tema,
Se eu não me engano, a minha foi a relação entre alimentação e nutrição no tratamento de pacientes com câncer no Brasil. Eu não tenho certeza se foi exatamente isso que eu escrevi, mas era algo relacionado a isso, então eu criei o meu tema e fui fazer a busca de artigos referentes a isso. Então eu entrava no Capes periódicos, nas bases de dados e via quais artigos eu achei e quais desses artigos, a partir das palavras-chave que eu usei, tinha outra palavra, eu esqueci o nome da palavra agora, mas é tipo isso, palavra-chave. Quantos artigos eu achei e quais realmente eram aqueles que estavam envolvidos no meu tema. E aí eu tinha que detalhar qual foi o método usado, quais foram as pessoas envolvidas, qual foi a conclusão daquele artigo. Foi um trabalho muito trabalhoso, foi individual, mas deu tudo certo. Achei bem legal fazer essa pesquisa dos artigos e de eu poder escolher o meu tema. Achei bem legal mesmo. E também fizemos a resenha de um filme, e o filme que eu escolhi foi O Mínimo para Viver, que tem na Netflix, que é referente à alimentação, à nutrição, à bulimia, anorexia, transtornos alimentares, e eu tive que fazer uma resenha sobre isso, uma resenha crítica, e eu gostei bastante também. Quase finalizando, e eu já peço desculpas se esse vídeo ficou grande, gente, porque eu falo demais. Vamos às matérias que eu mais gostei e menos gostei. A que eu mais gostei, como eu já havia falado, foi deontologia, realmente pelo fato dela ser uma matéria mais voltada para a área da nutrição, então eu gostei bastante. E a matéria que eu menos gostei, eu poderia dizer que foi anatomia, por esse modo remoto, né, por ter acontecido de modo remoto, e eu acho que é uma matéria muito mais didática na prática, de eu ver na minha mão a localização, as ligações, o que fica do lado do que, onde começa um e termina outro. Então ver, não é objeto, né, mas o material em si, em mãos, no laboratório, na prática, eu acho que seria bem mais interessante. E também comunicação e saúde, por esse quesito. A gente teve um mau relacionamento com a professora, nesse sentido de aulas. A professora não dava muita aula ao vivo pra gente, né? A gente é do noturno, então a gente só tinha aula do integral para ver. Era um debate que só ocorriam com os alunos do integral. E nós víamos uma chamada gravada onde nós deveríamos debater ao vivo e não debatemos. E é uma matéria de comunicação e saúde. Enfim, gente, é irônico sim, foi complicado, mas deu tudo certo, fiz os trabalhos que tinham que fazer, vi as aulas que eu tinha que ver, mas a comunicação, né, não ocorreu de uma forma tão efetiva assim. E por isso eu colocaria como a matéria que eu menos gostei. Realmente, se eu tivesse tido essas duas matérias no presencial, eu acredito que eu não teria nenhuma matéria que eu menos gostei. Mas acontece, né? Consequências que tivemos que passar. Sobre organização geral do semestre, eu achei que eu tive tempo para conseguir concluir tudo que eu tinha. Eu tive tempo para estudar para as provas, para fazer as provas de modo remoto, para dar conta de todos os trabalhos, porque eu achei que eu tive muito trabalho mesmo. Mas a organização do semestre, da faculdade e dos professores fez com que nós tivéssemos tempo para concluir tudo. E não ficou um trabalho de uma matéria em cima de outro trabalho de outra matéria, não. Nós tivemos uma semana para concluir um trabalho, a gente se organizou muito bem, então os trabalhos que nós tínhamos em grupo, graças a Deus, as meninas deram conta de tudo também, a gente se organizou muito bem, então cada uma fazia uma coisa, depois juntava, depois a gente fazia a chamada, via o que a gente ia colocar mesmo, tirar, deu super certo, graças a Deus. Encontrei as meninas certas para fazer esse trabalho. Digo meninas porque são a maioria na minha turma e são quem eu consegui me identificar e criar uma amizade desde o início desse período. Então, basicamente, foram o mesmo grupo para todos os trabalhos que eram seminários ou em grupos grandes. E em dupla, eu fiz todo o meu trabalho com a Tainá, que eu já falei com vocês, que era a minha amiga, a primeira pessoa que eu falei realmente no início da faculdade. Sobre os professores, eu gostei muito, me identifiquei com a maioria, uns mais didáticos do que outros, mas acontece, né? E também vale ressaltar que algumas matérias, elas não são tão didáticas assim no remoto, foi como eu falei. Mas no geral, eu gostei de tudo, gostei da maioria dos meus professores, a professora de deonto maravilhosa, metodologia da pesquisa também, além de dar a aula muito bem, inclusive elas conversavam com a gente, davam vários insights, então assim, realmente gostei bastante, tenho muito mais
mais pontos positivos do que negativos para tirar desse semestre. E por último, para finalizar sobre as notas, as médias para passar, elas costumam variar de acordo com cada professor. Na faculdade pública, costuma ser assim, não é algo padronizado. Por exemplo, durante toda a faculdade, com todas as matérias, a média para passar é 7. Não. Cada professor decide qual vai ser a sua média. Mas a maioria tinha como média para passar 7, então acima de 7, liberado, ok, passou, próximo período de férias, nessa matéria no caso, né? E abaixo de 7, se fosse acima, se eu não me engano, de 4,9, você tinha a chance de fazer a prova final, que basicamente, no nosso diálogo de escola, seria a recuperação. E se fosse abaixo de 4,9, você já estaria automaticamente reprovado nessa matéria e teria que cursá-la em um outro momento de novo. Não vou me estender muito aqui falando, em cada trabalho desse eu tirei isso, isso e isso, fiquei com média tal em cada uma. Não, porque eu acho que é um pouco particular, a ideia aqui é só abrir um pouquinho a cabeça de vocês sobre o que eu estudei, quais foram as minhas matérias do primeiro semestre, o que eu estudei em cada uma, o que eu achei de cada uma dessas matérias, mas pra matar a curiosidade, eu fiquei com média acima de 8,5 em todas as matérias. Eu realmente achei que eu tive tempo para estudar, basicamente dedicava todo o meu dia a isso, então dei conta de tudo, então deu super certo, gente. No geral, como eu disse, mais pontos positivos do que negativos, mas fica aí pra vocês o meu relato e a minha experiência de como foi passar esse primeiro semestre na Faculdade de Nutrição Pública e Federal de um modo remoto. E eu espero, e já dando um spoiler pra vocês, acredito que o meu segundo semestre, ele realmente vai ocorrer de modo presencial. E aí eu vou gravar pra vocês porque vai ser algo incrível, porque eu nem sei mais o que é ter a rotina de acordar, de tomar meu banho, café e sair de casa, ir pra faculdade, ir até o local, ver os professores presencialmente como era na época da escola, porque eu terminei o ensino médio em 2018 e desde 2019 eu sempre estudei para passar no Enem em casa. Então assim, eu não tenho esse costume, não me lembro mais do que é ter que ir até o local para estudar. E, enfim, vou documentar tudo isso pra vocês aqui no canal em breve. E foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, que eu tenha trago algumas informações que vocês precisavam saber sobre isso. E eu vejo vocês em um próximo vídeo, tá bom? Um beijo e tchau!